comportamentos compulsivos e dependentes. A questão é que nós temos comportamentos compulsivos e dependentes. Jeitos errados da gente agir, coisas que nós não gostamos na gente, por exemplo, alguns de nós tendemos para nos isolar, outros de nós tendemos para tagarelar demais, outros de nós tendemos para ser muito dependente, outros de nós tendemos para controlar os outros e manipular os outros, outros de nós tendemos para depressão, outros de nós tendemos para sermos super responsáveis, tentando fazer com que tudo funcione exatamente como deveria. Comportamentos compulsivos e dependentes. Alguns de nós são viciados em comida, em sexo, em drogas, nessas coisas todas. Esses comportamentos, todos eles têm uma raiz. Eles vieram de algum lugar. Então, depois que eu conto a minha história, eu preciso achar na minha história qual é a raiz. De onde veio esse meu vício sexual? De onde veio essa minha necessidade de seduzir o sexo oposto? Ou o mesmo sexo? De onde veio essa minha necessidade de seduzir para seduzir? De onde veio essa minha necessidade de comer? De onde veio isso? Como é que isso começou na minha vida? Achar a raiz tem a ver com isso. E aí, vire seu livro para a página 88, porque aqui o David coloca alguns exemplos de raízes. Raiz A, abuso ativo. Abuso ativo é aquele abuso onde uma pessoa que devia cuidar de mim, ela usou o poder dela de cuidar para abusar, para tirar de mim coisas para o bem-estar dela, para tirar de mim coisas para ela se sentir melhor ou para exercer poder de forma dolorida, violenta e malvada comigo. Então, abuso ativo é quando alguém tem o poder de te fazer bem e faz mal. É abuso ativo. Letra B, abuso passivo. Abuso passivo tem a ver com quando essa mesma pessoa que tem o poder de fazer o bem, ela não faz o mal, mas também não faz o bem. Ela tinha que fazer o bem, mas ela não faz o bem, também não faz o mal. Essa pessoa que pratica o abuso passivo, ela pode dizer assim, mas eu nunca fiz mal para você. Na verdade, quando você tem autoridade, tem poder sobre uma pessoa, não fazer o bem é igual a fazer o mal. Foi isso que Tiago quis dizer quando ele diz que aquele que tem o poder de fazer o bem e não faz, está pecando. Por quê? Se você tem o poder de fazer o bem, então você tem a obrigação de fazê-lo. Então, o pai, ele tem poder sobre a vida do filho, então ele tem que fazer. Quando o pai deixa de fazer, ele está pecando, ele está cometendo um abuso. E esse abuso é chamado de abuso passivo. Na letra C aí no seu livro você vai ver incesto emocional. A palavra incesto, normalmente, ela implica numa relação sexual dentro de laços familiares, onde essa relação familiar é proibida e não é aceita socialmente. Então, quando laços de parentesco como mãe com filho, pai com filha, pai com filho, essas coisas que confundem a cabeça da gente, quando essa relação sexual acontece dentro do relacionamento familiar, irmão com irmã, o nome disso é incesto. Mas o que o David chama de incesto emocional? Incesto emocional é aquele incesto que não foi sexo físico, mas que foi emocional. Como assim? Às vezes, por exemplo, uma mãe abandonada pelo marido, que não tem o carinho afetivo do seu marido, para suprir essa necessidade afetiva do marido, ela pega o filho, às vezes, em geral, o filho mais velho, e põe emocionalmente no lugar desse marido. E ela começa a cobrar desse filho uma sustentação emocional, um cuidado emocional, que esse menino não tem estrutura para dar para ela. Quem devia dar para ela é o marido. Como o marido não dá, ela tira do filho. Isso é incesto emocional, por quê? Porque na alma, na psique do filho, a sensação é de que ele está cumprindo esse papel. E aí ele passa a sentir ciúme doentio da mãe com outras amizades, com outros relacionamentos, e começa também a ter a sensação de que ele trai a mãe quando ele se envolve com outra mulher.
porque emocionalmente ele está numa relação de incesto. Isso é incesto emocional e isso pode acontecer em várias relações dentro da casa. E isso é uma das raízes de nossos comportamentos doentios. Na letra D aí, você vai ver problemas hereditários. E quando o David fala de problemas hereditários, ele não está falando de problemas mentais hereditários. Ele não está falando de problemas no sistema nervoso. Não. Ele está falando de lares tóxicos, onde uma criança absorve a toxicidade do lar. Essa hereditariedade está falando de comportamentos doentios, comportamentos disfuncionais dos pais ou dos adultos de um lar, e essa criança vive nesse lar tóxico, emocionalmente tóxico, e aí essa criança acaba absorvendo comportamentos doentios. A criança não foi traumatizada, mas ela absorveu o trauma do lar. Já acompanhei pessoas, e me lembro especialmente de uma pessoa agora, cuja mãe foi abusada sexualmente pelo pai. Essa menina nunca foi abusada sexualmente, mas quando eu a conheci, ela tinha todos os sintomas de uma mulher abusada sexualmente. Embora ela nunca tinha sido abusada. Mas como ela conviveu com uma mãe abusada, essa mãe a protegia do pai. Ela não podia ter afeto do pai, ela não podia ter o carinho do pai, porque a mãe dela tinha medo que o pai abusasse dela. Mas o pai dela não era abusador, o pai dela era um bom homem que ia cuidar dela, que ia dar afeto, que ia dar carinho, que ia dar toque. Sem sensualidade, mas a mãe a protegeu. Essa menina chega na idade adulta com característica de alguém abusado, mas ela não foi abusada. Essa toxicidade é o que o David chama de problemas hereditários. Uma outra raiz, na letra E aí no seu livro, na página 88, final da página, mensagens negativas. E aí eu quero que você se grife aí. Tanto as verbais como as não verbais destroem os sentimentos de valor e se tornam parte da personalidade da criança. Grifou? Tanto as verbais como as não verbais destroem os sentimentos de valor e se tornam parte da personalidade da criança. Então, o que são essas mensagens negativas? Às vezes, a gente cresce num lar onde as pessoas estão sempre dizendo pra gente coisas que nos destroem emocionalmente, que fazem a gente acreditar que determinada verdade é mentira ou que determinada mentira é verdade. Por exemplo, ouço muitas mulheres adultas que vieram de um lar onde o pai tinha um vício sexual doentio e que ele projetava o vício dele nas filhas, dizendo: você vai ser uma prostituta, você é uma safada, uma sem vergonha, você pensa que você me engana, você só pensa em homem, porque isso estava na alma dele. E ele despeja isso nas menininhas desde que elas nascem e vai repetindo essa frase, essas palavras para a menina. Essa mulher chega na idade adulta, ela é crente, serve a Deus, nunca traiu o marido, não vê pornografia, não tem envolvimento nenhum, não tem desejos extraconjugais, mas ela tem uma sensação de sujeira, de ser suja, de ser infiel, que é um fenômeno. E na verdade ela nunca fez nada disso. E muitas dessas pessoas choram e dizem para mim: pastor, a minha sensação é de que a qualquer momento eu vou cair em pecado. E quando eu vou procurar marcas disso, não tem. Porque a marca foi plantada no inconsciente dela pelo pai com mensagens negativas. Página 89. Emoções reprimidas é uma outra raiz de comportamentos disfuncionais. O que é emoção reprimida? Alguns dos nossos lares não nos ensinaram a desabafar, a colocar para fora o que a gente sente. Então, nesse lar, quando você está mal e você chora, alguém diz: cala a boca! Quando você vai expressar o seu descontentamento para alguém, alguém diz: me respeite, você não pode falar isso comigo. E aí vão fazendo a gente engolir as nossas dores
e reprimir as nossas sensações, e aí a gente chega à idade adulta com uma incapacidade de se expressar, com uma incapacidade de fazer os nossos sentimentos virem para fora. Alguns de nós chegamos completamente travados. Então, na página 87, vire para a página 87, primeiro componente de uma boa autoavaliação, contar a história. Segundo componente de uma boa autoavaliação, descobrir as raízes. Tá bom? Raízes. Abuso ativo, abuso passivo, incesto emocional, problemas hereditários, mensagens negativas. Então, próximo componente que está na página 89, terceiro componente de uma boa autoavaliação, confrontar e avaliar a força de nossos comportamentos dependentes. Aqui embaixo, o David coloca uma lista de comportamentos dependentes. Ser viciado em álcool ou drogas é um comportamento dependente. Viciado em trabalho e em obter sucesso é um comportamento dependente. Vícios financeiros como gastar demais, jogos de azar, ficar dominado por ganhar ou acumular dinheiro. Vício de controlar outras pessoas. 5. Vícios relacionados à comida. 6. Vícios sexuais. 7. Necessidade de agradar outras pessoas. 8. Necessidade de resgatar outras pessoas, está sempre protegendo alguém. 9. Codependência, apoiando e protegendo outras pessoas de forma que elas fiquem mais doentes ainda, em vez de ajudá-las a sarar. 10. Doença física, que pode incluir raízes emocionais, como hipocondria. 11. Exercício e condicionamento físico excessivo, está sempre se exercitando. 12. Preocupação exagerada com a aparência exterior. 13. Dedicação excessiva aos estudos. 14. Religiosidade ou legalismo. 15. Perfeccionismo. 16. Limpeza excessiva, medo de contaminação, sujeira e outros sintomas obsessivo-compulsivos. Essa necessidade de fazer. 17, excesso de organização e estruturação. 18, materialismo. Todos esses exemplos que o David cita aqui são comportamentos dependentes. Agora, a terceira parte de uma boa autoavaliação não é ver o comportamento dependente. Ele está lá. A gente sabe que ele está lá. Então, se você é viciado em sexo, por exemplo, ou viciado em comida, você sabe que o comportamento está lá. O terceiro componente implica em você confrontar e avaliar a força disso. Porque que a gente sabe que tem um comportamento compulsivo, a gente sabe. Mas o que a gente não quer ver, porque a gente se engana, a gente esconde da gente mesmo, é qual a consequência disso. Porque nós não queremos ver, por exemplo, que se eu sou viciado em sexo, que com o meu vício sexual eu estou atrapalhando minha vida espiritual, eu estou atrapalhando meu ministério, eu estou atrapalhando meu cônjuge, eu estou atrapalhando a vida de gente que se espelha em mim. É isso que a gente não quer ver. E como a gente não vê a força disso, o mal que isso causa, a gente continua fazendo. Então, não importa se o seu vício é mais bonitinho, tipo vício de comida, ou se o seu vício é mais feio, tipo vício sexual. Não importa. A questão é, seu vício, ele causa mal para você e geralmente para mais alguém. E aí, o terceiro componente de uma boa autoavaliação é você olhar que mal é esse. Ter coragem de confrontar, ir lá e ver, estou fazendo mal para quem? Quem que está sofrendo com o meu comportamento? E que tipo de mal eu estou causando? E o quanto essa pessoa está sofrendo? O quanto eu estou sofrendo? Porque é quando você enxerga o mal que está causando que você é inspirado a mudar isso. Na página 91, o quarto componente de uma boa autoavaliação é avaliar a história de nossos relacionamentos com pessoas importantes. Você precisa olhar o quanto que seu pai deixou de legado emocional para você. Mãe, professores, mentores, pastores, líderes espirituais na igreja, o quanto que eles te marcaram, mal e bem. O quanto de dor foi lançado na sua vida
por esses relacionamentos. Nesse ponto, eu quero que você grife aí no segundo parágrafo. Grife aí. Depois do número 4 que você já grifou, já circulou, no segundo parágrafo, tá assim, eu quero que você grife. Se não formos curados de nossos ressentimentos e de nossas atitudes compulsivas e dependentes, acabaremos afetando outros, principalmente nossos filhos. Qual é a ideia? Por que você precisa avaliar que herança doentia seu pai te deixou? Porque se você não entender a herança doentia que o seu pai te deixou, você vai deixar essa mesma herança doentia para o seu filho. Tá entendendo? Por isso. Aí na página 91, o quinto ponto de uma boa autoavaliação, responder aos nossos sentimentos de culpa. Olha só, quando você olha para a sua história, uma das coisas que você vai notar é que você fez besteira, que você errou. E não adianta você vir pra cá com aquela conversa de que você não foi uma pessoa bonzinha, que você nunca errou conversa. Eu sei que você errou. Eu sinto muito que seja eu a te contar isso. Eu sei. Mas o problema não é você errar. O problema é como você lida com a culpa. E aí, nesse quinto componente de uma boa autoavaliação, você precisa avaliar a você mesmo e perceber como é que eu lido com a culpa. E aí tem duas formas de você lidar com a culpa. Se a culpa for verdadeira, você lida admitindo, pedindo perdão e fazendo restituição. Se a culpa for falsa, você lida dizendo para sua alma a verdade a respeito do tema. Então, por exemplo, a culpa que você está sentindo tem a ver com expectativas altas demais que o seu pai fez para você. O seu pai quis que você fosse uma coisa que você não dava conta de ser. Você não tinha o temperamento certo para aquilo, você não tinha os recursos apropriados e, sei lá, não tinha QI suficiente. Seu pai quis, mas você não dava conta. A culpa que vem disso é falsa. Por quê? Porque você não tinha como ser aquilo. Então, como é que você lida com a culpa falsa? Diz para sua alma, cala sua boca. Você sabe que eu não daria conta. Por que fica me cobrando ser uma coisa que eu não vou ser? É assim que lida com a culpa falsa. Como é que lida com a culpa verdadeira? Culpa verdadeira é: você roubou o pacote de biscoito da loja do seu João. Como é que lida com isso? Admite que aquilo é roubo, para de ficar inventando desculpinha, o nome daquilo é roubo. Mas era só um pacote de biscoito, é roubo assim mesmo. Admite que você roubou, admite que quem rouba é ladrão, pede perdão a Deus, se conserta e, se possível, vá lá na loja do seu João e pague o pacote de biscoito que você roubou. É assim que a gente lida com culpa verdadeira, culpa falsa. Vire para a página 92 e aí a gente tem o sexto componente de uma boa autoavaliação. Gente, esse componente ele é muito importante. O sexto componente é procurar o bem. Por que procurar o bem é tão importante? Porque quando nós fazemos autoavaliação, a gente acha tanta lama, tanta sujeira que a gente escondeu da gente mesmo. A gente vê tanta besteira, tanta coisa errada. E aí a gente começa a pensar que nós somos monstros e